O futebol, para muitos, começa como sonho. Para outros, começa como distração. Mas para alguns poucos, ele começa como necessidade. A história de Igor Thiago Nascimento Rodrigues não nasce em centros de treinamento modernos, nem em escolinhas estruturadas, nem sob holofotes precoces. Ela nasce no peso do trabalho, na urgência do dinheiro curto, no medo de não conseguir ajudar em casa. Antes de vestir camisas europeias, Igor vestiu roupas de obra. Antes de comemorar gols na Premier League, carregou sacos de cimento. Antes de ouvir cânticos em estádios ingleses, ouviu o barulho seco da enxada, da feira, da vida real. Essa não é apenas uma história de futebol. É uma história de sobrevivência, promessa, tempo e superação. Igor Thiago nasceu no Brasil em um contexto comum a milhões de jovens brasileiros. Família simples, poucos recursos e muitas responsabilidades cedo demais. O futebol sempre esteve ali, mas nunca como garantia. Nunca como plano seguro. Antes de se profissionalizar, Igor precisou fazer o que muitos fazem e poucos contam. Trabalhou como servente de pedreiro, ajudou em feiras, fez bicos. Não por opção, por necessidade. O dinheiro era curto. A pressão era diária. E o futuro, incerto. Em entrevistas posteriores, Igor falaria abertamente sobre esse período. Sobre as dificuldades financeiras. Sobre o peso emocional. Sobre a depressão que enfrentou quando o sonho parecia distante demais. Mas foi ali que surgiu uma promessa silenciosa. Ele prometeu à mãe que mudaria aquela realidade. Diferente de jovens tratados como joias desde cedo, Igor Thiago precisou convencer o futebol de que merecia uma chance. Nada veio fácil. Nada veio rápido. Quando surgiu a oportunidade no Cruzeiro, ela não foi tratada como vitrine, mas como última porta aberta. Entre 2020 e 2022, Igor passou pelo Clube Mineiro em um período conturbado da história recente da instituição. Um Cruzeiro em reconstrução, com dificuldades financeiras e esportivas. Ali, Igor não teve glamour. Teve trabalho. Marcou 10 gols. Mostrou força física, presença diária, agressividade ofensiva. Não era refinado. Era eficaz. E, muitas vezes, é isso que muda uma vida. Para muitos jogadores, ir à Europa é sonho. Para Igor, foi necessidade. A venda ao futebol europeu não representava apenas crescimento profissional. Representava estabilidade. Representava ajudar a família. Representava cumprir a promessa feita à mãe. Em 2022, Igor Thiago deixou o Brasil rumo à Bulgária, para atuar no Ludogorets. Para o torcedor médio, pode parecer um destino improvável. Para quem entende futebol, é um passo estratégico. No Ludogorets, Igor Thiago encontrou um futebol físico, competitivo e pouco midiático. Um ambiente onde o erro custa caro e a paciência é curta. Ali, ele cresceu. Em 55 partidas, marcou 21 gols. Não virou manchete mundial, mas virou realidade. A cada gol, consolidava algo importante. Ele não era um acaso. Aprendeu a jogar longe do conforto, longe da língua, longe da cultura. E isso molda jogadores. Em 2023, Igor recebeu o passaporte búlgaro. Um detalhe burocrático que carregava um peso simbólico enorme. Ele se tornava elegível para 2 seleções. Mas sua escolha interna já estava feita. Apesar da possibilidade, Igor nunca escondeu seu desejo. Defender a seleção brasileira principal. Esse desejo guiaria decisões importantes mais à frente. Em 2023, Igor Thiago deu o salto mais decisivo até então. Transferiu-se para o Clube Bruges, da Bélgica. E foi ali que tudo mudou. Na temporada 2023-2024, Igor simplesmente explodiu. 26 gols em 40 jogos. Não foi apenas quantidade. Foi impacto. Ele se tornou referência ofensiva. Decidia jogos grandes. Chamava a atenção de observadores da Europa inteira. Seu estilo era claro. Forte fisicamente. Direto. Letal na área. Incansável sem a bola. Era o tipo de atacante que a Premier League valoriza.
Em 2024, o Brentford bateu a porta. Um clube sem glamour excessivo, mas extremamente organizado. Conhecido por scouting inteligente, dados, processos e escolhas cirúrgicas. O Brentford não contrata por acaso. Eles viram em Igor algo que poucos viam no Brasil anos antes. Um atacante pronto para o futebol mais intenso do mundo. A Premier League não perdoa. É intensidade máxima. É choque constante. É pouco espaço. É pressão diária. Muitos falham. Poucos se adaptam. Igor Thiago precisou de tempo. Mas não demorou. Sua força física ajudou. Sua fome ajudou ainda mais. Na temporada 2025-26, Igor Thiago entrou para a história. Ele se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League. Um feito gigantesco. Silencioso. Sem marketing exagerado. Ele não era o nome mais midiático, mas era o mais eficiente. Disputou a artilharia da liga. Colocou o Brentford em outro patamar. Forçou o futebol inglês a olhar para ele com respeito. Esse recorde não é apenas estatística. É símbolo. De onde ele veio. Do que enfrentou. Do que superou. Cada gol carrega cimento, feira, depressão, promessa, distância, adaptação. Em janeiro de 2024, Igor recebeu convocação para a seleção brasileira sub-23. Ele recusou. A decisão gerou debate. Mas foi honesta. Igor sempre deixou claro. Seu sonho é a seleção principal. Não por vaidade, mas por identidade. O futebol brasileiro, muitas vezes, demora a reconhecer trajetórias fora do eixo midiático. Mas números não mentem. E Igor Thiago passou a ser impossível de ignorar. Igor não é atacante plástico. Não vive de drible. Não vive de efeito. Ele vive de força, posicionamento, finalização, entrega. É o tipo de centroavante que decide jogos grandes. Em 2026, Igor Thiago é jogador do Brentford, artilheiro histórico brasileiro da Premier League, nome respeitado na Inglaterra, sonho declarado da seleção brasileira principal e, acima de tudo, símbolo de resiliência. O futebol nem sempre é justo, mas às vezes ele acerta. A história de Igor Thiago prova que talento precisa de oportunidade, mas caráter precisa de resistência. Do servente de pedreiro ao artilheiro da Premier League. Da promessa silenciosa à realidade incontestável. Essa não é apenas uma carreira. É uma vitória. Se você acredita que o futebol ainda pode contar histórias reais, se inscreva no canal. Deixe seu like. E continue aqui. Porque alguns gols valem mais do que 3 pontos. Valem uma vida inteira. Até o próximo vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal. E continue aqui. Porque algumas histórias precisam ser contadas com calma. Até o próximo vídeo.